Já entrou aqui, tô esperando. Entrou aí? Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Mais uma live aqui da Central do Vidraceiro. Meu nome é Ricardo Câmara e eu confesso que eu estava muito ansioso por essa live, porque é um assunto muito legal. Visor de piscina. Hoje nós vamos falar mais uma vez aqui com o Ângelo Arruda, já vou chamá-lo, e falar sobre visor de piscina, produto de alto padrão e que o nosso mercado está precisando e falta conhecimento. Isso aí é fato, não tem conhecimento. E hoje o Ângelo vai abrir o jogo pra gente, vai mostrar todos os recursos que existem para fazer isso. E é possível você, vidraceiro, fazer. Eu queria agradecer para vocês entrarem lá no Instagram da Central do Vidraceiro e... Como é que fala? Curtir não, Seguir, desculpa. Seguir a gente lá no Instagram da Central do Vidraceiro e no Facebook Central do Vidraceiro e Ricardo Câmara. Toda semana nós postamos vídeos, informações para poder ajudar cada vez mais o nosso mercado vidreiro, tá? E também o serralheiro também, que também é a nossa praia. E em breve, já vou anunciar aqui em primeira mão, vamos lançar o curso de persiana integrada. Todo mundo estava pedindo isso, nossos alunos do Brasil todo, e já já a gente está lançando aí. Agora eu vou chamar meu amigo aqui, Ângelo Arruda, para a gente já começar. Sensacional. E eu acho que a live hoje vai esquentar. Muita gente durante a semana comentou. Grande Ângelo, boa noite. E Boa aí, noite, meu amigo, salve, tudo bem? Ricardo. Tudo ótimo, Olha, eu graças a Deus. uso por essa live, eu não sei você, cara. Olha, eu tô me acostumando ainda com as lives, né? Eu tô naquele nervoso de todas as lives. Então, vamos começar aí falando do nosso produto, só para lembrar o pessoal que está chegando agora, de repente não acompanhou. A nossa live hoje, nós vamos falar sobre visor de piscina, produto de alto padrão agregado, tá? Deixa eu regular um pouquinho mais aqui, ver se ficou legal aí, ficou? Aqui já está certo. Produto de alto valor agregado, ficou certo aí? Tá. E eu acho que isso aí vai ser bem legal para a gente movimentar esse mercado. O mercado está precisando de produtos diferentes. O consumidor, como a gente está falando no Instagram, eu acho que a gente também vai ter aí um encontro aí de arquitetos, decoradores, engenheiros nos assistindo. E isso é legal, essa informação chegar para todos eles, né? E, Ângelo, vamos começar esse assunto. Eu fiz uma pauta aqui para falar com você, tem assunto pra caramba. Vamos lá. O que a gente puder ajudar, o que a gente puder somar. Essa apresenta aí, Ângelo. Ai, começou. O Ricardo falou meu nome. Vocês estão me ouvindo bem hoje, né? O vídeo tá legal, hoje tá show de bola. Como é que tá? O vídeo tá bacana aí? Tá legal. O pessoal tá falando aqui, tá legal. Então tá bom. Visor de piscina, Ricardo, é bom pontuar que é um produto com alto valor agregado, como você falou, muito aplicados em casas de, eu vou usar o termo altíssimo padrão, tá? Sim. Porque, de fato, é um luxo, né? É algo que não é algo extremamente necessário, mas o cliente ele quer um algo a mais, ele quer diferenciar a casa dele. Então, a gente está trabalhando com um padrão de cliente que está a fim de gastar, em outras palavras, né? E muitas vezes o vidraceiro se coloca numa situação de que o cliente dele, né, o vidraceiro que está fazendo a porta, a janela, o box, produtos fantásticos, e aí o cliente dele fala, eu quero fazer um visor de piscina que eu já vi num hotel em Dubai, que eu vi não sei de quem, porque a arquiteta desenhou não sei aonde, e eu quero fazer igual, você faz? E aí o vidraceiro fica com aquele sentimento... Ele trava, puxa né? vida, né? Não tenho esse produto, e agora? Né? O filé mignon da obra, né? É tão difícil ganhar margem em produtos que todo mundo faz. Sim. Então, Até muitas mesmo com vezes... produto... Desculpa, pode continuar, pode continuar. Então, o que todo mundo faz é mais competitivo, porque você pega a prática, pega o jeito,
todo mundo vai fazendo com prática, com qualidade, e vai ficando mais fácil, mais produtivo. Então as margens Sim. naturalmente vão se apertando. O visor de piscina é um produto que a gente já trabalha faz cerca de 13 a 14 anos, não é tão novo assim, não tem tantos assim, mas ultimamente, nos últimos 4 ou 5 anos, virou uma moda. Muita gente quer. Justamente porque os valores já estão ficando um pouco mais plausíveis. As pessoas já estão começando a pegar o jeito de como se faz, de quais são as boas práticas. Então, já está mais fácil do vidraceiro ter contato com o produto e puxar a responsabilidade para ele, né? Para o vidraceiro falar, eu também quero fazer um visor de piscina. E acaba aumentando a procura também, em consequência disso, né? Exatamente, por parte dos arquitetos, construtoras e decoradores, eles estão sentindo um produto mais próximo deles também, né? Dentro do orçamento deles. Sim. Então, Agora, esse movimento... Sim. Uma pergunta que não quer calar. É possível... Depois a gente vai falar sobre isso. Mas só diz se é ou não. É possível o vidraceiro ou o serralheiro... Claro que é, por que não? Dá para pegar sim. Hoje o vidraceiro, ele não pode deixar passar. Vou te explicar como. É possível. Beleza. Então a gente vai falar disso aí, ó. Eu quero iniciar aqui, como eu separei muita pergunta aqui. A primeira que não cala. É comum no nosso mercado o vidraceiro e o serralheiro não trabalhar com projeto. A pergunta é, quando nós falamos de visor de piscina, é necessário ter um projeto? É necessário sim, Ricardo. É necessário um projeto, porque o visor de piscina, ele depende de alguns fatores. Vamos lá. Primeiro, o dimensionamento do vidro, né? Então, depende do tamanho, da largura do vidro e da altura do vidro, principalmente a pressão de água que é exercida no vidro, você vai ter que dimensionar isso, tem que calcular, né? É como um aquário. Um aquário pequenininho, o vidro é fino. Um aquário grande, o vidro também já é bem mais espesso. Ô, Ângelo, para um pouquinho que a tua internet está ficando muito ruim, não está dando para te ver direito. Tá. Vamos ver melhor aí. Tá travando, o pessoal está falando aí. Está travando bastante. Isso porque eu mandei aumentar a internet, hein? O pessoal da internet da região ainda aumentou. O que eu posso tentar fazer é conectar pelo computador aqui. Não sei se ajuda. Aí teria que me tirar e me botar de novo. O que você acha? Oi? Quer tentar me tirar e me botar de novo? Eu tento entrar pelo Instagram? Não. Vai conectar direto? Já está aqui do lado. Eu acho que... Deixa eu ver como faz aqui. Então, deixa eu avisar o pessoal que a gente faz isso, tá? Quer dizer, Vamos... Aí eu continuo falando com eles aqui, enquanto você coloca aí. Tá. Vamos lá. Em 1 minutinho a gente faz isso. Tá. Faz isso aí. Pode fazer. Pode fazer. Pessoal, o Ângelo saiu. Ele vai conectar o dele lá no computador, porque a internet no Wi-Fi dele não tá legal, tá? Tá ruim de ouvir ele. Aí eu peço só um pouquinho aqui. Mas antes disso, eu queria bater um papo com vocês o seguinte. Nesse assunto que a gente vai falar hoje, daqui a pouquinho eu vou chamar ele de novo, tá bom? Nesse assunto que a gente vai falar hoje, eu queria que vocês prestassem muita atenção, porque o mercado está tendo essa tendência, tá, muito grande, de produtos de alto padrão, e o Ângelo ressaltou um negócio muito interessante, altíssimo padrão. A gente já está indo para um nível mais alto ainda, e tem muita gente ainda na guerra dos produtos pequenos, né? O objetivo dessa live foi justamente questionar o pessoal para fazer isso, para mudar de visão, mudar de patamar e sair dessa guerra comum, tá? Porque essa guerra comum, infelizmente, ela não é saudável financeiramente. Eu vejo muitas pessoas questionando sobre preços baratos no mercado e a ideia é a gente começar a falar de um nível um pouquinho mais alto. Então, essa live hoje, a intenção dela é essa, a gente levar essa informação. E eu elaborei bastante aqui pergunta para vocês. Deixa só o Ângelo me dar o ok aqui.
O Ângelo, quando estiver pronto aí, você dá o ok aí na live mesmo, que aí eu já te adiciono aqui, tá bom? E, pessoal, vai fazendo pergunta aí, que a gente vai tentando responder para vocês. Essa live nós vamos depois salvar ela e vamos colocar lá no Story e também vamos colocar ela no Facebook, tá? A gente já conseguiu um jeito de botar ela no Facebook e a gente vai disponibilizar para vocês assistirem também, compartilhar e ajudar a levar essa informação para muita gente, ok? Deixa eu ver se ele já entrou aí. Como é que tá aí? Isso, ele só vai mandar mensagem aqui. Manda mensagem para a gente aí. Assim que você entrar, ok, beleza, já deu ok para a gente. Vamos lá. Tecnologia. Pronto, já chamei o Ângelo de volta. Entendeu? O Ângelo foi lá rapidinho, mandou aumentar a internet e está voltando para falar com a gente. Isso, vamos lá. Bora lá, bora lá. Tá ouvindo bem aí, Ângelo? Tranquilo? Tô. Agora estamos de novo conectados. Beleza. Vamos ver se está agora. Isso. Então, Ângelo, nós estávamos falando sobre a questão da importância de ter projeto, né? Isso, perfeito. É importante sim ter um projeto, Ricardo, pelo seguinte. Em primeiro lugar, a situação do tamanho do vidro e da pressão de água que está nele nunca vai ser a mesma. Então, Sim. você tem que dimensionar os perfis de aço, inox e também o vidro de maneira a suportar a pressão de água. Sim. Outra situação é a civil, né, a estrutura deixada pela piscina também nunca é a mesma. Sim. Às vezes vai por trás, às vezes vai dentro do vão, e a forma de fixar também é diferente. Então, cada caso ainda tem um projeto. Sim. Agora, olha só, nós estamos falando de um produto que não é um produto simples de fazer e também não é um produto que o cliente pode ficar inventando muita moda, que eu acho que isso inviabiliza muito o projeto. Existe algum tipo de projeto padrão? Não está indo? Ainda não. Na verdade, eu tenho algumas linhas de projeto. Eu já tenho 2 ou 3 tipos de perfil que eu já uso conforme cada situação. Eu já estou indo para um padrão, mas Entendi. ainda nada que fosse um catálogo. Ainda não cheguei num catálogo, por exemplo. Mas é possível a gente melhorar isso. Sim. Perguntaram aí, o projeto tem que ser feito por um engenheiro? Olha, não obrigatoriamente, né? Da mesma maneira que uma outra aplicação também não. É importante uma responsabilidade técnica, que em caso de acidente, assim como uma cobertura de vidro, se quebrar e ter um dano é igual de uma piscina. Eu recomendaria que sim por um engenheiro, porque é um valor agregado muito alto, né? Sim, Uma pessoa que não tem experiência, se arriscar a fazer uma piscina pela primeira vez, pode custar muito caro. Isso. Enfim, Até eu mesmo, recomendaria. porque nós estamos falando de uma pressão, como você falou agora. Primeiro a pressão da água. E depois nós vamos ter uma pressão externa ali, que é quando as pessoas entrarem nessa piscina, pularem nessa piscina, nós temos um aumento de pressão muito grande ali também, né? Quando as pessoas entram na piscina, Ricardo, a pressão aumenta no sentido de que as pessoas podem bater no visor, brincar no visor, pendurar, usar de guarda-corpo. Então você tem que prever, né? Sem contar que o tema é uma piscina, mas pode ser um aquário de zoológico, pode ter leão marinho, pode ter peixe, enfim. Aí tem que prever qual a atitude do animal. Isso. E cada situação dessa vai ter que ter um estudo em relação a isso, né? Exatamente. Ó, então, assim, só para a gente recapitular o que a gente falou, que já teve um assunto, assim, na minha opinião, bem interessante. É importante ter um responsável técnico, um engenheiro que tenha conhecimento disso ou busque conhecimento para isso, né? E porque essa piscina nós vamos ter que dimensionar ela e entender a necessidade vamos dizer assim, de resistência que ela vai precisar, não é isso? Exatamente. Outra coisa que é importante, Ricardo, é a vedação, né? A gente que é da área do vidro não está muito acostumado a lidar com impermeabilização. Certo. E é fundamental
ter uma boa empresa de impermeabilização trabalhando junto, em sinergia com o vidraceiro, com a empresa que estiver instalando. Porque não adianta nada o cara passar a manta de impermeabilização, aí o cara vem para fazer o visor, fura para botar os chumbadores e atravessa a manta, ou seja, já era. Sim. Se for um apartamento, uma cobertura de um andar, vai naturalmente ter um vazamento ali. Então, o projeto já tem que prever a fixação e o projeto já tem que prever a impermeabilização. Isso é importante. Oh, legal. Ó, eu preparei aqui uma pergunta para você aqui, ó, e o que me assusta muito nesse projeto, né, e deve ser também uma pergunta de muita gente, é a questão de as preocupações durante a elaboração do projeto, falamos, e qual tipo de vidro que o pessoal vai colocar. Por que eu vou te fazer essa pergunta? E por que eu vou questionar só mais um pouquinho aqui? Porque nós vivemos num mercado que as pessoas têm a tendência de diminuir a espessura de vidro, né? Só que nesse caso, nós estamos totalmente ao contrapé, né? Ricardo, só temperado não, cara. Só temperado não, hein? De jeito nenhum, né? Então vamos deixar isso aí bem... Não dá. A gente sabe, principalmente o temperado, a forma de quebra, ele abre completamente o vão, seria uma tragédia, né? Um volume de água imenso, devassando tudo. Então, o vidro, obrigatoriamente, ele é laminado, tá? Já fiz visores de piscina com vidros laminados comum, vários vidros comuns laminados. E também já fiz com laminados de temperado. Ricardo, isso é uma coisa que o cara que for dimensionar isso tem que fazer com muito cuidado. Muito cuidado. Por quê? Se for só laminado de vidro comum, às vezes o visor é tão grande que o próprio peso do vidro faz o vidro trincar. Certo. A gente está falando de visores de 400 quilos, 600 quilos. É muito pesado. Se o vidro na laminação tem uma defasagem entre lâminas de 2 milímetros, 3 milímetros, que é comum, é tolerável na fabricação do laminado, você vai ter todo o peso de um vidro apoiando em uma lâmina do conjunto. Se tem 5 lâminas e uma está mais assim, tem todo o peso de uma peça inteira sobre uma lâmina. Muito, muito provavelmente, se o calço não for muito bem trabalhado, muito bem pensado, esse vidro vai quebrar com o tempo. Uma vibração e tudo mais. Então, realmente tem que ser muito bem pensado. Em geral, o mercado está fazendo com vários temperados. Certo. Só que tem que tomar outro cuidado muito grande, que o vidro temperado ele é ingrato. Muito ingrato. Porque ele é 5 vezes mais forte, né? Sim. Mas quando ele quebra, ele ajuda zero. Zero. Isso aí. Sim, sim. Então, o vidro comum, mesmo ele trincado, ele continua resistindo na composição. Porque o vidro comum, ele faz um trinco, mas ele está lá, firme e forte. O temperado não. Se quebrar uma lâmina, esquece essa lâmina. Então, você, quando for calcular, e o cálculo deu, por exemplo, para 20 milímetros, 2 vidros de 10 é suficiente. Você tem que fazer, no mínimo, 30. Sim. Porque se quebrar um, os outros 2 vão continuar resistindo à pressão de água. Então, por isso que, em geral, as peças são muito pesadas. E esse é um erro que muita gente está cometendo, que é não calcular a situação de que caso um vidro quebre. Seria uma margem de segurança, né? Eu Exatamente. Pensar que eu precisava de 2, coloquei 3, se acontecer um acidente, eu volto para estar dentro do limite de 2 vidros, não é isso? Exatamente, exatamente. E a laminação, é uma laminação comum? A princípio, a priori, pode ser qualquer uma das 4 laminações existentes. Pode ser Centriglass, pode ser PVB, pode ser EVA e pode ser resina líquida. Certo. Só que cada laminação tem uma característica diferente. Aliás, isso é um tema para outra live, hein, Ricardo? Por que eu uso uma laminação ou outra, né? Certo. Tem vários, outro tema, mas pode ser qualquer uma.
É claro que o Century Glass ele é um produto fantástico, que ele vai dar uma composição um pouco mais fina. Sim. Mas é um produto mais caro. Né? Sim, O claro. PVB e o EVA são mais comuns. São bem parelhos. O EVA tem um desempenho de resistência mecânica um pouco melhor que o do PVB. Pouco melhor que o do PVB. E a resina líquida é boa também, só que a qualidade da imagem dela pode dar deformação na imagem dentro da piscina. Sim. Eu vou falar um detalhe técnico, tá? Assim, para gente que é vidraceiro é importante. O vidro temperado ele tem uma ondulação. Ok. A resina, ela preenche esse espaço. Então, se o vidro tem alguma ondulação, ela não ajuda na planicidade, ela mantém a ondulação. Sim. O PVB e o EVA, e o SGP, os três, ele amarra um no outro, ele cola um no outro, faz um ficar tão firme o outro que se tiver algum pequeno empenamento, ele junta, ele não deixa. Então, a superfície fica plana, plana, vidro, vidro. Então, ele fica, não deforma a imagem fica melhor. Já com resina, ele cria um efeito lente, como se fosse a lente de um óculos, que deforma um pouquinho. Mas é claro, partindo do princípio que o temperado tem uma deformação. Se o temperado for de uma qualidade boa, tá tudo certo. Sim. E vamos lá. Então, a sua sugestão, vamos lá, falando do temperado laminado, correto? Correto. Isso. Laminado com temperado, é o mais usado. Isso. Agora, em que situação que a gente tem que ter cuidado? Porque o pessoal pode achar, até sem experiência, é só eu colocar 30 milímetros de vidro, é só colocar 20 milímetros de vidro, é só eu botar 2 de 10. Explica melhor isso para a gente, Ângelo, porque nós temos uma questão de cálculo aí, né? Sim, eu vou aproveitar e responder a pergunta do Marcelo Damasceno, que até foi um grande divulgador nosso aí das lives, que eu vi ele indicar umas 10 pessoas no post lá. Valeu, Marcelo, é bacana contribuir, porque a ideia é essa, trocar a mesma informação. Tem duas maneiras de você dimensionar o vidro. A primeira é com teste. Então você faz uma peça, coloca a pressão de água e vai testando até quebrar, vai medindo a deformação, que seria a maneira prática, né? Certo. Que assim, não é prática, porque custa muito caro e tudo mais. A segunda maneira são com os cálculos. Então, a gente faz um cálculo, existe algumas fórmulas matemáticas com base no Timoshenko, que te dá o resultado, e existe só um cálculo que vai te responder todas as perguntas, que é elementos finitos. Tá? Não existe um software específico, existe, por exemplo, vários softwares, igual o AutoCAD, o ANSYS, Nastran e outros softwares de elementos finitos que você pode utilizar para dimensionar, mas é o mais preciso. Tá? O que eu fiz? Eu já fiz alguns cálculos de elementos finitos, eu já criei alguns padrões, então quando acontece assim, o vidro tem uma largura muito grande, uma altura determinada, uma largura determinada, eu uso tal espessura. E eu padronizei alguma coisa. Então eu consigo orçar com muita rapidez, porque eu já tenho o norte. Se o vidro vai ter 30 ou 40 ou 50 milímetros. Mas todo projeto que eu fecho, que eu assino o contrato, antes de executar, na hora do projeto, eu calculo novamente. Para ter certeza que aquela situação, às vezes eu consigo reduzir um pouquinho a espessura, que diminui peso e diminui custo também. Mas não pensando no custo, é mais pensando no peso. No peso. Então, para deixar claro que isso não é chutômetro, né? Não é. Aliás, muita gente chuta e fala assim, não, mas eu já vim em tal piscina e lá tá lá até hoje. Aí o cara muda alguma coisa e faz. Eu já vi até, tem alguns sites de algumas fábricas que até dão uma base de cálculo. Legal, tá?
ajuda. Só que esses sites, primeiro, eles não se responsabilizam. Ele não tem lá a responsabilidade é minha. Então, quer dizer, é aquele conselho, vai. Se fosse bom, não se dava, vendia. Mas ele responde a pergunta. Então, para um cálculo, para um orçamento, é legal. Só que ali naqueles sites não calcula a flecha, que é a flecha é o quanto o vidro vai deformar com aquela pressão de água. Quanto vai formar de barriga, né? Que fala a barriga do vidro. Não tem ali a resposta. E às vezes você põe ali o vidro, ele vai aguentar. Não vai quebrar o vidro, tá tudo certo. Mas forma uma barriga que o cliente olha e fala, mas tá torto. Ficou estranho. E acaba assustando o cliente com isso, né? Assusta, passa uma impressão. É igual aquele guarda-corpo mole também, né? Isso. Até veio uma pergunta agora que o site da Sebrae, ele tem lá o simulador, né? De fato, isso que você falou. Ele vai aguentar, ele não vai botar em risco a segurança, mas em compensação ele não vai calcular essa flecha, com certeza vai dar. Não vai calcular, exatamente. Então, ali há um norte para você ter ideia. Às vezes, conversando com o cliente, vamos fazer uma piscina? Vamos. Quanto daria a espessura do vidro? Aí você calcula ali. Poxa, um vidro assim, o peso, dá para subir, o tamanho do vidro, uma peça só. Dá para você começar a ter uma visão do que você precisa. Certo. Mas ainda não é suficiente para fazer. Aí, Flavião tá aqui, ó. O Flávio Vanderlei tá ali mandando um joia lá. O Flávio, cara, é um dos caras que conhece esses cálculos, hein? O Flávio, eu vou chamar ele um dia para fazer uma live, cara, para contar as histórias do vidro. Esse cara tem história, o Flávio Vanderlei. O meu Ângelo, aquele vidrinho teu de guarda-corpo tá aí, de visor de piscina? Tá sim. Mostra pra gente aí. E naquela semana passada não deu para ver direito, agora a imagem tá boa. Vamos lá. Olha só esse a criança aí que ele vai mostrar. Ó. Esse aqui é um vidro que tem 5 vidros, laminado de 5. Sempre legal falar, Ricardo, que em piscina eu procuro trabalhar com vidro extra clear. Vidro extra clear, cara, olha a transparência do vidro, cara. Tem 50 milímetros de vidro na minha frente. Ô, Ângelo, só um minutinho. Deixa eu te falar um negócio. Entrou agora aí e falaram assim, ó. Muito importante isso para nós arquitetos, tá? Acho que é Elias, se eu não me engano. Isso daí é um dos prazeres que a gente tem em fazer essa live, porque a gente está falando com o vidraceiro e com o arquiteto que está lá na ponta. Então, a gente está unindo essas duas ferramentas importantíssimas para um projeto desse. Tá bom? Perfeito. O vidraceiro, o arquiteto e o engenheiro, eles têm que falar a mesma língua. Exatamente. Legal. Eles têm que estar unificados. Então, como eu estava falando, olha aqui, ó. Isso aqui é só um protótipo, tá, gente? Eu fiz miniatura porque o tamanho real não ia dar para brincar aqui. Né? Mas a espessura dele é original. E olha a transparência desse vidro, que fantástico. Olha, não sei se dá para ver aí, pelo menos para mim aqui a imagem está muito boa. Ó, ele está inteirinho na frente da câmera, ó. Então, eu botei aqui o cabelo branco pelo vidro, para tu ver como é que ele tá. E aqui, olha que legal, ó. Eu fiz uma laminação de vidro com aço inox. Tá? Então ele não está colado, ele está laminado. Está laminado, com a própria película da laminação. Eu tirei de dentro do forno a peça inteira, já até com os parafusos, ó. Aí, aquele negócio, o PVB é melhor que o EVA? Depende. O PVB não faz isso. Você não consegue colocar essa peça na autoclave. Daí teria que ir para uma linha de vacuum bag. Começa a complicar o negócio. Então, cada película tem a sua vantagem. Eu tinha uma época que eu trabalhava na fábrica, eu só defendia o produto que eu vendia. O bom era o que eu fazia, né? Hoje não. Hoje eu já tenho a maturidade para entender que cada produto tem o seu valor. Basta ele ser aplicado, ser conhecido da maneira correta. Correto.
Então aqui, qual que é a vantagem de ter esses materiais? É uma peça, primeiro, está pronta, eu não tenho trabalho em obra, ela já está pronta, já sai da fábrica pronta. E eu tenho o apoio e eu tenho a união entre os materiais já preparada de superfície. Porque a gente sabe, quem trabalha com vidro, uma das dificuldades é que, assim, o vidro junto com o vidro, no esforço mecânico, pode quebrar. Certo. Por isso que você tem o caixilho de alumínio, o silicone estrutural, sempre fazendo a união de um vidro com outro vidro, de um vidro com um metal e assim por diante. Então, quando você consegue, através de uma película, tornar os dois materiais um só, aí você consegue transmitir o esforço de um material para outro material de uma maneira 100% homogênea, sem ponto de tensão. Sim, sim. Tá? E isso aqui, você laminando no aço inox, aí vai ajudar também na questão de vedação? Também, porque você facilita justamente essa interferência entre os materiais. O inox é um material bom de vedar. É uma superfície que dá boa adesão ao vedante. Então, ele ajuda também. Agora, Ricardo, o aço inox, só botar um parênteses. Tem que ser, para a piscina, tem que ser um aço inox de altíssima qualidade. Legal. Porque é um ambiente completamente propício à ferrugem, à oxidação. Né, com cloro. O 304 já atenderia ou não? Olha, eu prefiro trabalhar com 316. O 316 tem um teor um pouco menor abaixo de carbono. E tem um que é melhor ainda, que é 316L. O 316L é L de low carbon, é baixo carbono. É melhor ainda. Olha só, você acabou de mostrar o vídeo aí pra gente, veio uma pergunta aqui que eu acho interessante. Logística. Você falou que um vidro desse pode pesar de 400, 500 quilos, ou até mais, né? Vai depender do projeto, né? Logística para isso, porque não adianta o cara pensar que vai encomendar esse vidro, a fábrica vai entregar para ele e ele vai botar nas costas e encaixar lá, que não funciona assim. Não é isso? É complicado, Ricardo, porque, em geral, as obras mais complicadas são vidros grandes e na cobertura de um prédio. Sim. Cobertura de um prédio de 30 andares, enfim. E como é que você faz para pegar um vidro desse que muitas vezes não entra no elevador? Né? Quando entra no elevador ainda é fácil. Né? Você tem que ter carrinho adequado. Muitas vezes você tem que ter equipamento de içamento para prédio. Então, a gente já fez içamento, a gente já trabalhou com ventosas, Munk e ventosa, passando por cima de muro, essas coisas, e carrinho. Aí não tem receita de bolo. É você identificar o caminho, o percurso que a peça vai ter que fazer até chegar na casa do cliente e usar o melhor equipamento e contratar uma empresa de içamento adequada. Eu recomendo, por exemplo, o Vidro Jumbo, que é uma empresa que eu conheço, fez vários serviços para a gente e são experientes, sabem o que fazem. Mas tem outras empresas boas também, cada um em sua região pode conhecer. Sim. E nós falamos aí sobre vidro, nós falamos sobre aí a questão de logística, eu queria até pontuar o que você falou. É muito comum também, vamos voltar lá no primeiro assunto do projeto, o pessoal fazer o orçamento e ficar na guerra de preço e esquecer as fases do projeto. Tá? Porque, assim, falando de logística, não dá para esquecer isso, porque a logística é alta. Tá? Então, isso aí vai ter um custo que você tem que colocar, porque é um custo também de segurança para todos os que estão envolvidos no trabalho, né? Então, tem que compor esse orçamento nesse projeto e não simplesmente esquecer esse detalhe. Eu brinco que o pessoal, quando vai fazer um visor de piscina, a primeira conversa do vidraceiro com o mestre de obra, fala, vamos botar um vidro aí? Vamos.
Então, o que a gente precisa orçar? O vidro e o silicone. Então, tá bom, vamos ver quanto custa o vidro. O silicone é barato, vamos ver quanto custa o vidro. Na verdade, tem muito mais coisa envolvido. O aço inox é importante, o produto de vedação é importante, o projeto é importante, o içamento é importante. Tem que somar tudo isso, né? Então, por isso que é legal ter esse bate-papo, que é para a gente ir pontuando e não matar o sonho de ninguém. Pelo contrário, vamos fazer visor de piscina. Vamos entender tudo que precisa e vamos fazer com que o vidraceiro faça esse visor de piscina. O vidraceiro é o cara que está na obra, é o cara que está atendendo o cliente, é o cara que vai dar ideia para o cliente. Olha, essa piscina aqui, se tivesse um visor, hein? Puxa, ia ficar bonito. Às vezes o cliente nem sabe que poderia fazer. É mesmo, eu conheço. A gente pode fazer um visor de piscina, eu vou trazer a solução para você. E o vidraceiro leva a solução. O Ângelo, tá fazendo uma pergunta agora, meu grande amigo Givanildo, de Maranhão, tá? Açailândia no Maranhão, tá? Um grande amigo nosso. E ele perguntou, creio que cada projeto deve ser individualizado na hora de orçar. Com certeza, né? Isso, falamos logo no início. Exatamente. Cada projeto é um projeto. Isso. Ô, Ângelo, uma pergunta também muito importante. Na hora de fixar esse produto, o que a gente vai usar? É o chumbador químico? É um chumbador químico especial? Como que a gente faz isso? Eu prefiro trabalhar com chumbador químico por um motivo. O chumbador químico, ele dá uma fixação tão boa quanto o mecânico, ou até melhor, mas ele dá uma vantagem que é a vedação, né? A própria formato dele, o preenchimento, né? Ele é um líquido que acaba endurecendo. Após endurecer, ele vai vedando junto por onde ele vai passando. Já o mecânico não, pelo contrário, ele vai rasgando, ele vai trincando, né? Então eu prefiro o químico. Outra coisa também que tem a ver com a fixação, Ricardo, muita gente a princípio pega um perfil de aço, inox, coloca ele na alvenaria, como se fosse o do guarda-corpo mesmo. Certo. Encaixa o vidro e enche de silicone. E pergunta, funciona isso? A minha resposta é, pode funcionar. Mas tem alguns problemas nessa solução. Primeiro problema, qual é a vedação que tem entre a piscina do cliente, a impermeabilização da piscina, com o perfil de aço inox? É necessário uma impermeabilização dos dois. Sim. Por melhor que ele faça a vedação entre o vidro e o perfil de aço, supondo que ele faz direitinho, caprichou, tudo em ordem. Em caso de quebrar ou ter qualquer problema com este vidro, imagina o trabalho que dá para ele tirar. Quando você enche todo um perfil com silicone, o silicone ele pode até dar vazamento, mas a adesão dele é boa. Você não tira um vidro desse tão fácil. Então, por isso que o projeto tem que ser pensado. Nas obras que eu trabalho, eu prefiro fazer o perfil de inox, fazer a vedação do perfil de inox junto com o vidro dentro da minha empresa. Certo. Por alguns motivos. Aqui eu tenho limpeza, um ambiente de sala limpa, né? Sala limpa, a própria sala de laminação que não tem poeira, é desumidificada. Eu tenho ponte rolante, pórtico rolante, então consigo movimentar as peças com facilidade. E consigo fazer também essa vedação com tranquilidade aqui dentro da empresa, que na obra seria muito mais difícil. E o melhor de tudo, para eu transportar esse vidro da minha empresa para a obra, ele está protegido no perfil de aço. Então, o manuseio do vidro fica tranquilo, fica mais fácil, né? Facilita muita instalação também, né? Também. Pega o vidro, põe aqui, põe ali, leva para lá. Imagina um vidro que você tem que ficar apoiando, né? Em calços de madeira ou de isopor e borracha, até colocar ele na posição fiel. Então, eu desenvolvi dessa forma, que eu achei mais fácil. Sim. Conseguiu ver?
Só uma pergunta aqui rapidinho. Quanto à diferença entre o chumbador químico e o silicone? Compatibilidade, na verdade. A Vanessa aqui perguntou qual a questão da compatibilidade entre o chumbador químico e o silicone, né? Porque você comentou que você vai usar o chumbador químico, mas vai impermeabilizar também, não é isso? Isso. Na verdade, no projeto, o chumbador químico, ele não tem contato direto com o silicone do visor, do vidro e do inox. Tá? E o chumbador químico também, ele não deveria passar a manta. Ok. Né? A manta do cliente, ele não deveria passar. Eu não sou especialista no assunto, mas todo o chumbador químico, junto com a manta asfáltica, eu não tive problema nenhum com chumbador químico e manta asfáltica. Foi tranquilo. Foi, né? Não tem problema nenhum. Foi. O chumbador químico com manta asfáltica. Agora, a vedação de silicone entre o vidro e o perfil de aço, essa tem que ser isolada. Certo. E vem cá, vai ser necessário utilizarmos silicone também para algum tipo de vedação? E que silicone poderia ser usado para isso? Então, a questão do silicone é a seguinte. O que eu recomendo? Que o silicone... Hoje existem 2 tipos de piscina. Algumas delas é tratada com cloro normal e tem outra que é piscina com... É tratado com... Não é com cloro, me fugiu o nome agora. Mas é que não tem cloro, tá? Certo. É melhor, porque o cloro ele ataca diretamente o silicone. Então, o que eu recomendo em algumas situações é tentar deixar o contato de água com o silicone o menor possível. Tá? E é um desafio isso, Ricardo, porque imagina que você tem o vidro, que você tem um perfil. E a distância entre o vidro e o perfil é o que você preenche com o silicone. Uhum. Quanto menor esse contato... Ozônio, é isso? Ozônio, isso. Isso, tratamento de ozônio. A Vanessa tá ligadona aí com a gente aí e sempre dando uma força. Obrigado, Vanessa. É isso aí, tratamento com ozônio. É melhor o ozônio porque ele não ataca a água, não tem cloro e não ataca o silicone. Quando tem cloro na água, diminui o máximo possível o contato de água, da água com o silicone. Só que se você reduz muito, você não consegue encaixar esse vidro, calçar, você não consegue isolar o vidro do aço. Na hora que der o esforço mecânico, pode vir a quebrar o vidro, porque vai ter contato direto do vidro com o inox, e não pode. Então o desafio é esse, tá? Então você tem que tratar o perfil de alguma maneira que o encosto de borracha esteja numa seção maior do perfil e depois você chega na parte de cima fechando bem próximo. Pode ser com um outro perfil, um perfil de inox que você coloque depois, isolando uma coisa da outra, tá? Isolando a água do silicone. Eu acho que a gente pode evoluir isso caso a caso. Quem tiver dúvida, depois a gente vai deixar os contatos. A gente pode evoluir com quem realmente for botar a mão na massa em cada projeto. O Ângelo, a gente também tem que pensar o seguinte: é muito bonito o projeto, lindo, altíssimo padrão, mas tem manutenção, né? Que tipo de manutenção? Tem. Se um vidro desse quebrar, como é que a gente vai fazer essa Então, a única certeza... Eu tenho 2 certezas na vida. Uma que todo mundo vai morrer. Isso. E a outra que o vidro quebra. Um vidro pode quebrar por qualquer motivo. Nem que seja uma bala perdida, um acidente, um martelo que caiu, não importa, o vidro pode quebrar. E se ele quebrar, vai ter que ser reposto. No Rio de Janeiro, esse negócio de bala perdida não existe, entendeu? Não quis nem pegar sua cidade como exemplo, hein, Ricardo? Aqui não tem bala perdida, mas acidente acontece, né? E tem que prever, né? Principalmente numa piscina, as pessoas querem brincar, a criança quer brincar né? E pode quebrar. Se quebrar, o projeto tem que prever que não vai cair tudo de uma vez, como a gente falou, tem que continuar firme, mas tem que ser trocado. Como é que você faz para trocar? Como é que você vai tirar tudo isso do lugar? Primeiro que você vai ter que esvaziar a piscina.
Tem jeito. Certo. Segundo, o seu projeto tem que fazer com que, caso quebre, caso tenha que sair uma peça de vidro, o mais fácil acesso para você desparafusar todas as fixações, tirar o visor e colocar outro, né? Você pode querer aproveitar o mesmo perfil de inox ou não. Se for para aproveitar o mesmo perfil de inox, você leva para a sua indústria, troca, instala novamente outro uma semana depois. Senão você já faz outro perfil igual, já prepara o vidro, no mesmo dia, tira um e põe outro. E já faz a reposição. Então, mas tem que prever. E se quebrar, o que eu vou fazer? Então, é bom a gente entender também que isso não seria um projeto, como muitos pensam, que é só fazer criar uma abertura no concreto, jogar o vidro ali dentro, enxertar ele e ele está chumbado dentro do concreto. Não pode ser feito dessa maneira, né? Não é tão simples assim. Uma pergunta legal da Kátia. Né? Oi? Nós temos dilatações térmicas do concreto, do vidro, então Tem não também. pode estar em contato dessa maneira, né? Não pode. O vidro, ele, ao mesmo tempo que ele é muito resistente, ele é frágil nas suas bordas. Isso. Então tem que ter esse cuidado. Então a pergunta da Kátia, que ela colocou se pode ser usado PU líquido na vedação entre o vidro e o perfil. O PU, ele é bom para o perfil, mas nem sempre o PU ele é adequado para o vidro laminado. Certo. Porque a película de laminação, que pode ser o PVB, EVA, Centriglass ou a resina líquida, muitas vezes não é compatível com o PU. Aí você pode ter a delaminação do vidro por causa do PU. Então, um dos desafios do visor de piscina é isso. Você achar um material de vedação que atenda todas as necessidades. Que PU é uma gama muito grande de materiais, né? Então, você tem que ter, através do fabricante do PU, deste PU, que ele é compatível com o PVB ou EVA. Certo. Ô, Ângelo, deixa eu fazer um comercialzinho aqui de uma coisa que é importante. Pessoal, se vocês quiserem ver fotos sobre o que o Ângelo está falando, dessas instalações, visita aí o Instagram aí da Vidro Sistemas, tá? Que tem fotos muito bacanas. Hoje eu até entrei lá e peguei algumas fotos, até para poder divulgar. Fotos bonitas mesmo, que dá para ter uma dimensão maior do que a gente está falando, tá? E vou pedir vocês aí para também curtir e seguir a Central do Vidraceiro no Instagram e no Facebook também, tá bom? Ô Ângelo, agora uma pergunta que a galera deve estar aí incomodada. Quanto que pode variar o metro disso? Pode chegar de quanto a quanto? Claro que não tem um padrão de preço. Então, o vidraceiro ele tem uma métrica de preço. O vidraceiro tem uma métrica de preço por metro quadrado. Isso. Aí você pega um içamento que custa R$5.000 para levar esse vidro lá para cima e vai dividir por um vidro de 3 metros quadrados. 5.000 dividido por 3 dá R$1.500, R$1.700 só do içamento. Então, pode variar muito, tá? Mas assim, um norte é algo em torno de 7 a 10, 12 mil reais o metro quadrado. De 7 a 12 mil reais o metro quadrado, dá para fazer bastante coisa, né? Claro, quanto maior a escala, quanto mais visores tem, mais barato fica. Sim, porque é um projeto para várias linhas, enfim. Tudo em quantidade cai muito o preço por metro quadrado. Sim. Então, mas assim, já fiz visores de piscina por R$3.000 o metro quadrado. E já fiz de 15. Eu conheci você justamente, falei até isso na outra live, pela questão de trabalhar com obras diferenciadas. E fala para o pessoal agora o que a Vidrosistema pode fazer para ajudar a viabilizar um projeto desse. Porque é um projeto que eu, Ricardo, aqui, eu não teria aqui no Rio de Janeiro uma empresa com conhecimento para fazer. Fazer um vidro multilaminado, beleza, vou encomendar, eles vão me entregar o vidro.
mas como nós falamos aí a live toda, tem todo um processo a ser estudado. O que Isso. você consegue atender aí uma dúvida ou uma necessidade de projeto? O que a Vida do Sistema pode ajudar nisso? Então, a principal ideia, o que é? Eu tenho escala de produção de 1.500 metros quadrados de vidro e perfil que eu poderia atender. Então, é muita coisa. Mas eu não tenho escala de instalação. Eu não posso estar uma semana instalando no Rio, outra semana instalando em Manaus. A equipe própria para fazer tudo isso se torna inviável. Sim, claro. Então, e não faz sentido eu sair da minha terra para ir tão longe com equipe, com infraestrutura e tirar o trabalho de uma pessoa que está já trabalhando a sua região. A ideia é somar. Como somar? O vidraceiro ele tem uma oportunidade, ele vai vir até nós, a gente vai trocar informação técnica, a gente prepara um orçamento com um preço global. E a gente dá uma sugestão para o vidraceiro. Você quer instalar? Você quer ganhar uma comissão de vendas, uma coisa simbólica por fazer uma venda, né, que é normal, ou você quer ser remunerado pelo seu trabalho de instalação. Mesmo que você não tenha experiência, não tem problema. A experiência eu levo. Ele precisa ter disponibilidade de gente com experiência de manuseio de vidro, que ele já tem geralmente, né? E nos ajudar em campo, né? Com a instalação física, com os equipamentos de furadeira, o mínimo necessário de chumbamento químico, a gente orienta, ele leva tudo e faz a instalação para a gente. Então, fica uma maneira mais fácil que eu consigo levar o produto pronto para ele, já engenheirado, já resolvido. Ele faz a instalação, né? No final das contas, ele vai ter o cartão de postal na cidade dele, porque ele vai poder pegar aquela obra que ele levou para o cliente, ele instalou para o cliente, né? É igual o vidraceiro que instala uma persiana integrada, né? É uma persiana bacana que está dentro da janela, ele levou a solução para o cliente, pronta, da persiana já pronta. Então, a mesma coisa, ele vai levar o visor de piscina resolvido para o cliente e, com isso, ele vai conseguir várias outras obras, outras indicações do trabalho bem feito, sem dor de cabeça, porque a responsabilidade técnica é nossa. Nós nos responsabilizamos tecnicamente por toda a solução. E ele aprende, né? Ele aprende olhando a gente fazer e vai desenvolvendo aos pouquinhos o que ele pretende fazer. E veio a mensagem aí que falaram assim, ó, ganha-ganha. A gente pode pegar essa palavra e levar para parceria, né? A Central do Vidraceiro é prova viva disso, que a gente é o que é hoje, porque nós temos grandes parceiros e é um ajudando o outro, e isso pode mover um trabalho no Brasil inteiro, facilitando e viabilizando, como você falou, o ganho do vidraceiro lá na região dele. Ele não precisa abrir o mercado para outro vir fazer. Ele pode, né, com essa parceria, criar essa possibilidade. Né? Exatamente. O Ângelo, a gente está chegando nos nossos minutos finais aí, e eu gostei muito desse assunto. Eu acho que esse assunto é um assunto bem diferenciado. A gente vê todo mundo falando de pandemia, de coronavírus. Olha, eu nem gosto de falar disso. Para ser sincero, eu nem falo sobre isso durante o dia. Eu falo sobre novos projetos, novas ideias. A gente lá na Central do Vidraceiro está criando projetos um atrás do outro para lançar em breve aí muita novidade. E eu queria que o pessoal pensasse nisso. O pessoal tem produto bom, tem produto diferenciado, tem produto que o cliente A, B, C, D vai querer, basta você estar preparado para servir a cada um deles, né? E só dar uma palhinha rapidinha aí para a gente não estourar o tempo dos trabalhos que você costuma fazer, que não é comum no mercado, além do visor de piscina. Eu costumo dizer que a gente vende engenharia junto com vidro. Sim. Então a gente tem um slogan que é engenharia aplicada ao vidro. Então tudo aquilo que o arquiteto desenha, que é diferenciado, a gente procura dar um jeito de resolver, aperfeiçoar,
para colocar o vidro num status diferenciado na obra, né? Para que outras empresas possam olhar aquilo e falar, puxa, que legal, eu quero fazer isso também na minha cidade. Se não desse jeito, um pouco mais diferente assim, diferente assado, mas que o vidro possa cada vez mais ser utilizado na construção civil, substituindo o concreto, substituindo o aço, não em volume, mas em participação, em design, né, em valor agregado. A nossa cadeia hoje está muito carente. Temos muitos profissionais que já fazem o vidro temperado muito bem. Já está resolvido a questão do vidro temperado. A gente tem que ir além, buscar outros sistemas, outras formas de aplicação, outras soluções. É isso que o mercado está carente e é isso que os vidraceiros têm que ir atrás. Não dá para mais ficar vendendo vidro temperado a R$200 o metro quadrado pronto, para não ganhar nada, né? Isso você faz para sobreviver se não tem outro jeito. Uma primeira oportunidade que você entra na casa de um cliente, que tem um espelho que você pode botar na parede inteira, que tem um visor de piscina, que tem um spider, né? Que tem um piso de vidro, que é outro tema que dá para a gente conversar também, ofereça. Não perca a oportunidade de oferecer. Seja agressivo. Mostre para o cliente que você sabe onde buscar soluções, né? Aí você vai buscar as parcerias junto aos profissionais de treinamento, como o Ricardo, junto à minha empresa, junto a empresas que têm produtos fantásticos, né? Quantas lives a gente não anda vendo? Eu vi um pouco antes da Projeto Alumínio, você teve outro dia da Tec Vidros, amanhã vai ter da L. Tem produtos fantásticos que o vidraceiro tem que buscar. Ô Ângelo, eu queria fechar essa live falando uma frase que em todo treinamento meu, palestra, eu falo que essa frase me move, que ela fala assim: sucesso é uma decisão. Então nós temos que decidir agora se nós vamos ter sucesso ou não. Nós temos que decidir qual é o cliente que nós vamos trabalhar, qual o produto que nós vamos trabalhar e qual a postura profissional que nós vamos ter perante a isso. Porque eu vejo muita gente ficar nos grupos lá chorando que o vidro aumentou, que não sei o quê. Cara, acabou isso. Pelo amor de Deus. Não tem jeito. A gente tem que levar esse nível, subir essa régua da qualidade, entendeu? E eu vou deixar um desafio, vai acabar o nosso tempo agora, vai encerrar. Falta 2 minutos para a gente encerrar. Ângelo, tá disposto a gente fazer em breve uma nova live? Estou disposto. O desafio estava aceito, lembra? Continua. Isso. Então vamos fazer o seguinte: nós vamos essa semana, Ângelo, postar alguns temas e a galera vai decidir isso. Vamos fazer assim? Boa, vamos fazer uma enquete? Boa. Né? Aí você bota lá no teu Instagram, eu boto no meu ricardocâmara.coach e a gente vê aí o que a galera vai pedir. Pessoal, eu queria agradecer imensamente, vários parabéns aí que a gente está recebendo. Fiquei muito feliz, estava muito ansioso. Muito bom, parabéns, Ângelo. Gostei da participação do pessoal. A participação do pessoal foi chique, muito bom. É bom conversar assim, ó. Exatamente. Muito obrigado por dedicar o tempo de vocês a essa live. E a galera que está aí desse lado aí assistindo a gente, eu tenho certeza aí que deve ter aprendido assim como eu, assim como o Ângelo também. E a gente vai compartilhando cada vez mais informação, tá? Tchau, tchau. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Um abraço, Ângelo. Tchau, tchau. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Nada.